Como o nazismo usou drogas para construir supersoldados. Foi consumida uma enorme quantidade de metanfetaminas que as tropas de Hitler conquistaram a Europa na fase inicial da Segunda Guerra. Steve Rogers era um rapaz franzino, de saúde tão debilitada que acabou sendo recusado pelo exército americano quando tentou se alistar. Mas estava disposto a qualquer coisa para ajudar seu país a derrotar os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Sua determinação era tanta que ele até topou servir de cobaia num experimento científico. Aplicaram-lhe um soro misterioso, submeteram-no à radiação e pronto. Como num passe de mágica, o fracote virou um sujeito fortão, incrivelmente ágil e dono de poderes sobre-humanos. Foi assim que surgiu o Capitão América, um dos mais populares heróis das histórias em quadrinhos. Os nazistas também tentaram criar supersoldados, só que na vida real. Em vez de soro e radiação, eles bombavam seus combatentes com metanfetaminas, drogas químicas extremamente fortes que estimulam o sistema nervoso central. Calcula-se que, entre 1939 e 1945, cerca de 200 milhões de pílulas de Pervitin, um composto à base de metanfetamina, tenham sido distribuídas entre as tropas alemãs que lutavam na Segunda Guerra. Elas deixavam os soldados de Hitler ligadaços, sem sono, sem fome e sem sede. O poder de concentração aumentava, assim como a capacidade de resistir à dor. E a autoconfiança ia lá para cima. A bem da verdade, os combatentes aliados também consumiam estimulantes, mas em quantidade bem menor. Foi fazendo uso indiscriminado desse tipo de substância que as forças armadas alemãs invadiram de maneira avassaladora a Polônia, a Holanda, a Bélgica e a França na fase inicial do conflito. Efeitos colaterais. O Pervitin não foi originalmente desenvolvido para fins militares. A droga foi sintetizada em 1938 por um laboratório farmacêutico chamado Temmler e rapidamente se transformou num sucesso de vendas entre a população civil da Alemanha. Não demorou, contudo, para que seus efeitos estimulantes chamassem a atenção de gente ligada à máquina de guerra nazista. Em agosto de 1939, o médico Otto Hauck, da Academia de Medicina Militar de Berlim, decidiu testar a substância em 90 estudantes universitários. Concluiu o estudo convencido de que ela poderia ajudar os alemães a vencer a guerra. Os primeiros a consumi-la numa frente de batalha foram motoristas que participaram da invasão da Polônia. Logo depois, as pílulas passaram a ser distribuídas sem qualquer restrição entre as tropas alemãs em todos os frontes. Apenas no curto período entre abril e julho de 1940, mais de 35 milhões de comprimidos foram despachados para o exército e a força aérea, diz o criminologista alemão Wolf Kemper, autor do livro Nazis on Speed, em tradução livre, Nazistas a Milhão, inédito no Brasil. Segundo Kemper, cada pílula continha 3 mg de substância ativa. O alto comando recomendava que a droga fosse consumida com alguma moderação, 1 ou 2 comprimidos apenas quando necessário, para manter os soldados acordados. Mas no calor dos combates cada vez mais longos e intensos, ninguém seguia essa orientação. Afinal, os efeitos do Pervitin eram rápidos e extremamente revigorantes, como descreveu um oficial alemão em seu diário no ano de 1942. Segundo o relato, um grupo de 500 soldados nazistas estava a ponto de se render aos soviéticos no fronte oriental. Era janeiro, auge do inverno, e a temperatura batia na casa dos 30 graus negativos. Um a um, os combatentes alemães largavam suas armas e sucumbiam à exaustão. Foi quando o comandante ordenou ao médico da tropa que distribuísse Pervitin à vontade. Meia hora depois, escreveu o oficial anônimo, os homens já se sentiam bem melhores. Começaram a marchar novamente, recobraram o vigor e escaparam do cerco. O problema é que, como toda droga à base de metanfetamina, o Pervitin frequentemente levava à dependência e provocava efeitos colaterais severos, ainda que consumido com a moderação recomendada. Surtos psicóticos tornaram-se relativamente comuns, assim como os casos de transpiração excessiva e disfunção do sistema circulatório. Alguns soldados chegaram a morrer
em decorrência do consumo excessivo, vítimas de paradas cardiorrespiratórias ou ataques fulminantes do coração. Nada disso, porém, foi suficiente para que a droga fosse banida, ou pelo menos tivesse seu consumo controlado. E o pior, da metade para o fim da Segunda Guerra, os combatentes enviados para as frentes de batalha eram cada vez mais jovens. Não se sabe quantos ficaram dependentes de Pervitin, até a rendição alemã, em 1945. Provavelmente foram milhares, talvez tenham sido milhões. Pílulas de cocaína. Um estudo recente publicado pela Associação de Médicos da Alemanha revelou que, além de distribuir Pervitin entre seus soldados, o regime nazista produziu outro tipo de estimulante químico para uso em combate. Batizada de DIX, a droga levava cocaína na composição e teve sua eficiência testada em prisioneiros de Sachsenhausen, um campo de concentração ao norte de Berlim. A ideia era redefinir os limites da resistência humana, diz Kemper. Num dos testes em Sachsenhausen, os prisioneiros usados como cobaias caminharam mais de 100 km depois de receber a substância sem ter um só minuto de descanso e carregando mais de 20 kg nas costas. A DIX foi desenvolvida em março de 1944 pelo farmacologista Gerhard Oettingen-Scholzky, a pedido de Helmut Hayer, vice-almirante da Marinha Alemã. Segundo Kemper, cada pílula continha 5 mg de cocaína, 3 mg de metanfetamina e 5 mg de Eucodal, um analgésico derivado da morfina. O plano era distribuí-la em quantidades ainda maiores do que fora feito com o Pervitin, sobretudo entre os soldados das linhas de frente. Mas não houve tempo para isso. Com a invasão da Normandia por tropas americanas em junho daquele mesmo ano e o avanço soviético no fronte oriental, as forças do Terceiro Reich rapidamente entraram em colapso. Menos de um ano depois, Hitler se suicidaria e a Alemanha se renderia incondicionalmente às forças aliadas. As balas preferidas do Führer. Hitler também era um usuário de Pervitin, a droga à base de metanfetamina distribuída aos soldados alemães para que lutassem com mais vigor. Pelo menos é isso o que diz a neurologista Virna Teixeira, especializada em dependência química pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Segundo Teixeira, o médico particular do Führer, Theodor Morell, costumava aplicar-lhe uma mistura injetável de glicose e Pervitin, sempre que ele precisava de um estímulo, como nos dias em que fazia longos discursos. Nos 2 ou 3 últimos anos de vida, Hitler passou a usar metanfetaminas diariamente, afirma a neurologista. Pode-se dizer, portanto, que ele era um dependente. Teixeira acredita que vários problemas de saúde enfrentados pelo ditador alemão eram decorrentes do uso regular de Pervitin. Hitler teve 2 hepatites e sofria de hipertensão, enfermidades que, de acordo com a neurologista, podem ser provocadas por metanfetaminas. Hoje sabemos que entre os efeitos colaterais dessas substâncias destacam-se taquicardia, elevação da pressão arterial, arritmias, hepatites tóxicas e acidentes cardiovasculares, entre outros. Usuários contínuos de metanfetaminas, segundo Teixeira, também correm mais risco de desenvolver o mal de Parkinson. E Hitler apresentava claros sinais dessa doença na fase final de sua vida.